Olá pessoal, sejam bem-vindos em meu canal. Tá? O vídeo de hoje vai ser sobre a regra de 3 composta, que vai ser uma continuação da regra de 3 simples. Então a parte mais conceitual, né, do que são grandezas e como que elas estão relacionadas, são diretamente ou inversamente proporcional. Se você não lembra disso, dá uma olhadinha no vídeo passado, tudo bem? Então, bora pro vídeo. Pessoal, olha só o exemplo. 4 impressoras iguais produzem 8 blocos de papel em 10 minutos. Qual é a diferença da regra de 3 simples da regra de 3 composta? A grande diferença será na quantidade de grandezas envolvidas. Reparem que, nesse exemplo que eu pus agora, temos 3 grandezas, que é a quantidade de impressoras, temos o tempo e temos a quantidade de blocos. Tá? Então, eu já posso usar a regra de 3 composta. Como que é feito o procedimento? Primeiramente, o que ele quer, né? Ele quer o seguinte, ó, quantos blocos serão produzidos com 6 impressoras trabalhando por 30 minutos? Vamos fazer o seguinte, ó, faz uma tabela, tá? Colocando as suas grandezas, tá? Então, impressoras, quantidade de impressoras, o tempo e o bloco de papel. Então, vamos pegar as informações do início. Então, vamos lá, ó, 4 impressoras, num tempo de 10 minutos, irão produzir 8 blocos de papel. Tá? Então a pergunta é, aí com 6 impressoras trabalhando por 30 minutos, quantos blocos elas vão produzir? Tá? Então o primeiro procedimento, que é parecido com o da regra de 3 simples, é ver a relação entre as grandezas. Então pensa o seguinte, ó, o bloco de papel que é a variável, a gente põe uma seta para cima e repara o seguinte, se eu mantiver o número de impressoras fixo e aumentar o número de tempo que elas trabalham, eu vou ter mais blocos, concorda? Então a relação entre tempo e blocos de papel é diretamente proporcional. E aí você raciocina o seguinte, se você mantiver o tempo fixo agora e aumentar o número de impressoras, você também vai produzir mais blocos. Então, mais impressoras, mais bloco. Também é diretamente proporcional. A gente põe uma seta aqui. E aí, para montar a conta, olha só que legal. Fica 8 sobre x. Repare que a variável vem sempre aqui, ó. Igual. O tempo é diretamente proporcional? É. Então, mantém a fração. Se fosse inversamente proporcional, a gente ia inverter a fração, tá? Então você mantém a fração, vezes a impressora, que é 4 sobre 6. E aí a gente resolve essa conta. Tá? Então a gente pode simplificar primeiro, ó. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Dá para cortar esse 8 com esse 2. Fica 4 e 1 aqui. Então vamos limpar essa bagunça. Vai ficar 4 sobre x é igual a 1 sobre 3 vezes 3, 9. E aí termina a conta multiplicando em cruz. X é igual a 4 vezes 9. Portanto, o x vai ser 36, o quê? Blocos de papel, que é a incógnita. Tá, legal, pessoal. Para entender melhor, eu vou fazer um segundo exemplo. Então, no exemplo 2, em uma construção, 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros em 64 dias? Então, o procedimento é o mesmo. Coloca as informações, número de pedreiro 80, muro eles fazem 32 metros e número de dias 16. Daí a pergunta, quantos pedreiros? Então, o x está aqui, ó, número de pedreiros. Quantos muros eles vão fazer? 16. Em quantos dias? 64. Tá, vamos fazer a análise agora das grandezas. Sempre na variável primeiro, ó, põe uma setinha para cima. Com relação a pedreiros e muro, né? Mantendo o número de dias fixo e aumentando o número de pedreiros, eu vou ter mais muros, certo? Eles vão construir mais coisas, mais muro. Então, a setinha é para cima também. Agora,
se a obra tiver a quantidade de metragem fixa, tá? Eles têm que construir, sei lá, 30 metros de muro. E aí aumenta o número de pedreiros. Então eles vão construir mais rápido, né? Tem mais pedreiro, mais gente trabalhando. Então quanto mais pedreiro, menos tempo. Setinha para baixo. E aí para montar a nossa conta, fica 80 sobre x, tá? Sempre a variável primeiro, igual muro 32 sobre 16, vezes, olha só agora, pessoal, não é inversamente proporcional, então inverte a fração. Fica 64 sobre 16. Vamos simplificar, dá para dividir aqui por 16, sobra 4, aqui 1, dá para dividir aqui por 2, 2 e 1. Vamos limpar a bagunça? 80 está para x, assim como 8 está para 1. Podemos multiplicar em cruz, 8x é igual a 80. Portanto, o x, por aqui em cima, x vai ser igual a 10. 10 o quê? 10 pedreiros. Tudo bem, pessoal? Fácil, né? Mas temos que treinar. Selecionei aqui 5 exercícios para vocês fazerem em casa e com gabarito. Então, dá uma pausa aí no vídeo, tá? Dá uma lida aí nas questões e aí tem o gabarito depois para conferir a resposta. Qualquer dúvida, poste aqui embaixo nos comentários e um grande abraço do professor Matheus.